Jó. Para quem conhece a história de Jó, vai entender um pouquinho melhor aqui. E eu peguei algumas lições que eu e você podemos aprender com Jó. Mas antes, eu vou falar um pouquinho quem era Jó. Dizem alguns que Jó viveu no tempo de Abraão. Já outros que Jó viveu nos tempos de rei Salomão. Para quem conhece a história de Jó, sabe que Jó era um homem rico, um homem que possuía muitas ovelhas e camelos, e além de seus filhos, né? E para vocês verem, o profeta Ezequiel, Paulo e o próprio Tiago citaram Jó em seus livros. E a maior parte do livro de Jó, ele escreve como Jó lidou com seus 3 amigos, que são Elifaz, Bildade e Zofar. A Bíblia também nos diz que Jó viveu 140 anos. Mas vou começar, irmãos, lá pelo capítulo 1, versículo 5, uma das lições que eu e você vamos aprender. Jó, ele intercedia pelos seus filhos. A história nos conta que seus filhos se reuniam para beber, para comer, e Jó, preocupado que os seus filhos pudessem ter pecado contra o Senhor, Jó orava, intercedia por eles perante Deus. E assim eu e você também devemos fazer, nossa família, nossos amigos, nossos colegas. Eu particularmente sempre, meu filho está em minhas orações, meu pai, eu sei que às vezes comete alguns erros, minha família, então sempre estou orando, intercedendo para que Deus perdoe os seus pecados. E outra, irmão, você sabia que a pessoa, se você não interceder, a pessoa pediu, irmão, ore por mim, e você deixou de orar, sabia que você está cometendo pecado? Lá em 1 Samuel 12, 23, no versículo 19, tu vai ver que o povo pediu a Samuel um rei. Mas isso desagradou a Deus, porque o Deus era os reis de Israel naquela época. Então, no versículo 19 de 1 Samuel, capítulo 12, você vai ver que o próprio povo falou, pediu a Samuel para orar por eles, interceder por eles, porque eles pecaram em pedir um rei para eles. E no versículo 23, o profeta Samuel diz assim, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, e eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, irmãos, aqui a Bíblia nos ensina que se nós não intercedermos pelos nossos irmãos, e por até mesmo aqueles que não conhecem a palavra de Deus, nós estaremos cometendo pecado perante o Senhor. E outra coisa que Jó 1,8 diz que Jó, ele era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso nos ensina, meus irmãos, que por essas qualidades de estar na vida de Jó, nos mostra que Jó conhecia ao Senhor. Deus tinha conhecimento de Deus. E por Jó ser um homem fiel a Deus, ele foi motivo de conversa entre Deus e Satanás. Então eu te digo, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, sabia que se você é fiel realmente a Deus, você não é somente só conhecido no céu, mas tu também é conhecido nas regiões baixas da terra, onde a Bíblia fala que é o inferno. Eu vou te provar lá em Atos, capítulo 19, versículo 15. Se você vai ver ali na história, 7 filhos de Seva, eles eram exorcistas e estavam expulsando os espíritos malignos das pessoas. Mas olha só o que o espírito maligno falou para essas pessoas. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Isso nos dá a entender que o espírito maligno está dizendo o quê? Que ele conhecia quem é Jesus Cristo. E conhecia também que é o apóstolo Paulo, mas não conhecia essas pessoas. Mas por quê? Porque acreditamos que essas pessoas não eram servos do Deus Altíssimo. Então eu te digo, meu irmão, aqui, você é conhecido também lá no inferno. É por isso que o inimigo muitas vezes vem com tudo para cima de nós, para nos tirarmos da presença de Deus. E somente o inimigo se preocupa com aquele que se preocupa com as coisas de Deus. Aquele que não conhece a Deus, não conhece a Bíblia,
O inimigo deixa ele viver do jeito que ele quer. Por isso que Jó ficava pensativo por que os ímpios prosperam e vivem em paz. Jó não conseguia entender. Os seus 3 amigos acusavam Jó que ele poderia ter pecado por tudo o que tinha acontecido na sua vida, né? O capítulo 1 nos conta que Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu suas fazendas, mas tudo aqui, irmãos, pela permissão de Deus, Satanás pode tocar na vida de alguma pessoa, ele pode ferir a pessoa de doença ou tirar, mas nada sem a permissão de Deus. E aqui o livro fala dessas adversidades que aconteceu na vida de Jó. Por exemplo, aqui no capítulo 2:9 você vai ver que tudo o que aconteceu com Jó, seus filhos, Satanás, irmãos, ele tem poder de agir até na natureza, tá? Mas com a permissão de Deus. Então aqui a mulher de Jó, o que aconteceu com Jó, Jó sendo fiel, nunca deu motivo dos irmãos falar mal dele, dizer algo ruim dele, de ter dado um mau testemunho. Jó falou para Jó, a mulher de Jó falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E Jó disse: você fala como uma doida. E em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Então nos ensina, irmãos, que Jó, ele era acusado pelos seus amigos de ter cometido pecado, na qual nós sabemos que ele não sabia que isso tudo foi uma conversa entre Deus e Satanás. Deus permitiu Satanás fazer o que fez na vida de Jó para provar a Satanás que Jó jamais deixaria de perseverar, de ser fiel a Deus. Uma história que eu quero contar aqui é sobre meu pai, irmãos. Meu pai também foi, vários anos, ele foi radialista na Rádio São Carlos. E meu pai já perdeu 3 filhos. Então, assim, um dia conversando com meu pai, um amigo do meu pai entrou no assunto Deus, e o amigo do meu pai falou assim: como é que você acredita em Deus? De tudo isso que aconteceu com os teus filhos? E aí eu falei: pois é, pai, o senhor erra, como Jesus falou, porque o senhor não conhece as escrituras nem o poder de Deus. Então ali meu pai ficou sabendo da história de Jó através de mim. E expliquei, pai, que é assim, ó, que aconteceu na vida de Jó. Foi o próprio Satanás que está por trás de tudo isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, então Deus jamais vai causar a morte de uma pessoa, principalmente de uma pessoa que não é convertida, que não é salva. Então isso eu pude explicar para que ele entendesse. E cada vez mais eu vou explicando as escrituras para ele, para que ele venha entender cada vez mais. Meu pai ainda não é convertido, ainda ele está meio a meio, está indo e não vai, mas estou orando a Deus, estou intercedendo a Deus por ele, para que ele venha realmente a crer, né, e a realmente entender o que é ter o Espírito Santo em sua vida. Aleluia. E aqui a Bíblia também nos fala, irmãos, que não é só que os justos também sofrem. Eclesiastes 9:2, Salomão diz que tudo sucede igualmente tanto para o justo como para o injusto. Então, devemos entender, irmãos, que muitas vezes quando nós convertemos a fé bíblica, nossos parentes que ainda não são convertidos, eles não conseguem aceitar o mal que venha sobre as nossas vidas. Por exemplo, quando eu me converti há 5 anos atrás, teve momentos que eu perdi meu trabalho, ou fiquei doente, então as pessoas, meus familiares diziam lá: ó, virou crente, agora perdeu o trabalho, está doente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, irmão, porque são as pessoas que não conhecem como que é a Bíblia Sagrada. E também Jó, no capítulo 2, versículo 10, ele fala: recebemos o bem e não receberíamos o mal. Então, quero dizer aqui, irmãos, uma das lições que aprendemos, que por mais que sejamos crentes, salvos por Cristo Jesus, nós não somos imunes ao desemprego, à doença, à morte, à perseguição. Muitos cristãos, neste momento ao redor do mundo, estão sendo mortos pela fé em Cristo. Então, a própria Bíblia diz que a nossa vida de cristão aqui é sofrimento, é luta, é guerra, não é mar de rosas. Jesus não morreu para nós andarmos de carrão, morarmos em mansões, né? Aqui é luta, aqui é perseverança. Irmãos. O presbítero irmão que pregou sobre perseverança, e eu já preguei sobre perseverança e ainda vou vir aqui falar melhor sobre esse assunto.
Glória a Deus. E a perseverança faz parte da vida cristã. A Bíblia nos dá vários versículos sobre a perseverança, principalmente Mateus 24, 13, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E um dos motivos de vários que está deixando o crente abandonar a igreja, a sua fé e os seus irmãos é a adversidade. Indiferente de qual tipo for. Isso é um dos motivos. Quando eu vim pregar sobre a perseverança, citarei vários motivos que fazem com que o crente saia da presença de Deus. Glória a Deus. E outra, irmãos, a história de Jó nos ensina que o sofrimento não é necessariamente resultado do pecado. Os amigos de Jó acusavam Jó que ele tivesse pecado porque ele parou numa cama de doença causada pelo próprio Satanás. Em tudo isso, Jó, ele pregava, ele defendia a sua inocência. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Porque ele tinha certeza que ele não pecou nem no olhar, nem nos seus lábios. A Bíblia já fala que ele era justo, temente a Deus, se desviava do mal. Então nem tudo, irmãos, às vezes é resultado do pecado. O irmão lá perdeu o emprego, o irmão lá se separou, o irmão lá brigou, né? Então pecou. Não é isso, irmão. Nem tudo é do pecado. E que outra lição que Deus coloca uma cerca de proteção em torno dos justos. Salmos 34, 7, muito conhecido dos irmãos que conhecem a Bíblia. E os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme a Deus. Aleluia. Em Gênesis 48, 16, Jacó disse: o anjo me tem livrado de todo mal. Glória a Deus. E que o Senhor, irmãos, não é responsável pelas doenças ou sofrimentos. Como eu já falei, essas coisas têm origem em Satanás. Muitos acreditam, irmãos, que Satanás já está preso. Mas não é isso que a minha Bíblia ensina, porque Satanás, Apocalipse 20, ele ainda vai ser acorrentado. Satanás apareceu em Mateus 4, na tentação de Jesus no deserto. Satanás se apresentou perante Deus, né, quando os anjos vieram até o Senhor, no capítulo 1 de Jó. E o próprio Jesus falou, no Lucas 10, 18, que eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Em Lucas 13, 16, disse Jesus: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? O próprio Paulo também, 2 Coríntios 12, 7, nos fala: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Então aqui, irmãos, comprova que Satanás ele está solto. A Bíblia fala, na carta de Pedro e de Judas, que alguns demônios estão presos. E por que os outros estão soltos? Ela não dá essa explicação, o porquê disso. Mas então, por isso que eu digo, é muito importante a doutrina do diabo, é muito importante também saber, a teologia nos ensina, é muito bom saber a doutrina do inimigo. E ainda vou vir aqui, se Deus quiser, ensinar um pouquinho melhor. E é muito importante sabermos a doutrina do diabo. Glória a Deus. E outra, uma das lições, irmãos, que o sofrimento desenvolve perseverança. E você vai ver que em Romanos 8, 35, 38 a 39, Paulo diz que o que vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Paulo vai dizendo que nem a morte, nem as potestades, nem os anjos. Então aqui, irmãos, muitos, como eu já falei, através disso ou daquilo, independente do mal que venha sobre a sua vida, estão abandonando a fé. Eu conheci pessoas assim. Por causa disso ou daquilo, desanimaram com a fé. Desanimaram porque é tão bom você estar na presença de Deus, você pregar, você louvar, você falar de Bíblia quando está tudo bem. Quando nós temos um emprego, nós estamos bem com a família, bem com a mulher, bem com o marido, bem com os filhos. É tão fácil. Mas agora, se deixa Satanás tocar em qualquer uma dessas áreas com a permissão de Deus, é aí que você vai mostrar se realmente você é crente, irmão. Às vezes vivemos a vida toda pregando sobre Jesus, e é numa adversidade que você vai provar se realmente você é crente ou não. E é aí que realmente a pessoa vê se você é crente ou não. Ué, mas você não crê em Deus? Vivia falando de Deus? E Tiago 1,4 nos fala que a perseverança tem a sua obra perfeita.
para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, como eu já falei, irmãos, a diversidade pode vir com a permissão de Deus, né? Deus tem um propósito na minha e na tua vida, Ele sabe de tudo. Muitas vezes alguma diversidade pode vir para nos ajudar no futuro, pode vir para nos dar forças, porque muitas pessoas, irmão, pessoas que eu conheço, muitas estão se voltaram para Cristo porque esperaram acontecer algo de ruim com ela ou com sua família. Não devemos esperar isso acontecer, irmãos. Mas muitas vezes temos que esperar acontecer algo para nós voltarmos para a família de Deus, para voltar para a casa de Deus. Infelizmente, irmãos, isso está acontecendo na vida de muitos cristãos. E outra lição, irmãos, não devemos julgar os irmãos na fé que sofrem, como os 3 amigos de Jó estavam julgando. Diziam: ô Jó, confessa teu pecado, né? Você deve ter pecado contra o Senhor, então não devemos julgar, né? João 7,24, Jesus fala que não julgue pela aparência, mas pela sua reta justiça. Glória a Deus. E outra lição que aprendemos aqui, Tiago, irmão do Senhor, capítulo 5, versículo 11, nos diz, comentando sobre Jó, ele falou da paciência de Jó. Devemos ter paciência, irmãos. Se a adversidade bater em nossa porta, paciência é uma das virtudes do Espírito Santo. A paciência gera perseverança, a perseverança gera a experiência. Glória a Deus. Então fica aí, irmãos, a minha palavra, algumas lições do servo Jó. Jó aí nos deixa um exemplo muito grande na Bíblia Sagrada. E qualquer mal que acontece na vida do cristão, a gente sempre cita, né? Cita sobre Jó, fala sobre Jó, né? Então, está aí, Deus deixou a história de Jó, muito linda aí para nós. Agora, né? Realmente aprendemos cada vez mais e sobre Jó, ser servo de Deus. No final sabemos, no final do livro, que Deus restituiu em dobro a Jó, as suas fazendas, os seus animais. Jó teve 7 filhos novos, né? E do versículo 38 e 41, o próprio Deus conversou com Jó, e Jó entendeu de tudo o que aconteceu. Mas outra, irmão, lembre-se, Jó só chamou a atenção de Deus porque porque Jó era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E outra, o próprio inimigo fica furioso e se levanta contra um verdadeiro servo de Deus. Mas não se preocupe, irmãos. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que teme ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Começa com o homem da mudança. Alô?